Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tranquilos. Pessoal, estou aqui então para dar uma devolutiva com vocês sobre as nossas aulas práticas aí e tudo mais. Então eu queria elencar alguns pontos e eu gostaria que vocês copiassem esses pontos que eu elencar aqui no caderno de vocês, para que nas próximas aulas práticas a gente não volte a cometer alguns pontos que eu notei de dificuldade, certo? Porque aí a gente já vai pensando neles, como que a gente pode trabalhar eles em sala. Então, nessa aula eu vou elencar esses pontos, vou comentar um pouquinho e também espero que você escreva no caderno esses pontos para a gente já discutir nas próximas aulas isso, não cometer esses erros novamente. Ok? Então vamos lá, ó. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de elencar aqui, sei que vocês, a galera aí, a maioria já está há um tempo longe longe de se trabalhar em equipe, né? Praticamente aí ficamos um ano e meio longe, cada um remoto, cada um na sua casa. Então, a primeira questão que eu coloco aí para vocês é o seguinte. Opa, nossa linha tá. Deixa eu dar uma diminuída na linha aqui. É isso aqui, ó. Então, pessoal, é a questão do trabalho em equipe. Sei que alguns é difícil, sei que é complicado, às vezes a gente vai sentar com quem a gente não tem afinidade, certo? Mas isso daí é sempre um momento de aprendizagem, de aprender com o outro. Se você provavelmente tem potencial em alguma determinada área, o seu colega, o seu companheiro de equipe vai ter um potencial em outra, ok? Então isso que é o legal. Então, alguns de vocês eu vi que teve dificuldade nessa parte, certo? Não foram todos, mas aqui eu estou falando de maneira geral, é repensar essa questão do trabalho em equipe. Então, quem teve dificuldade, não se sentiu confortável, a gente vai fazer uma rotatividade nesses grupos, não vai ser sempre os mesmos grupos, ok? Então a gente vai fazendo essas mudanças, porque sempre visando a questão da melhora dos grupos. Então alguém tem potencial para ser montador, outro tem potencial para ser relator, para escrever, outro tem potencial para programar, consegue mais criar essa questão da lógica, certo? Então essa questão sempre vai estar acontecendo aí. Então, o trabalho em equipe é a primeira questão que eu queria elencar, porque alguns tiveram dificuldade, e isso daí é importantíssimo até para a nossa sociedade, viu, gente? Porque nós vivemos numa sociedade que tem que se respeitar o outro. E a partir do momento que você não quer conviver lá com o seu coleguinha, não quer, não vou falar assim, tem que fazer de qualquer jeito, mas assim, dê uma oportunidade para ele também, como ele também vai te dar uma oportunidade, certo? Às vezes, troca de experiências podem ser muito recompensadoras, certo? Então, a primeira questão que eu coloco é o trabalho em equipe. Outra questão que eu tenho que colocar aqui é isso aqui, ó, comportamento. Então, comportamento, desculpe a letra aí, tá? Que eu tô escrevendo na mesinha digital e ela sai feia mesmo. Já é feia. Na mesa digital aqui sai mais feia ainda. Comportamento, pessoal. Então, uma questão que eu quero elencar aqui, novamente, coloco de maneira geral aqui, porque é um comportamento de você conseguir se trabalhar em equipe. Ou seja, se você está fazendo uma atividade, seu colega está fazendo outra atividade, a partir do momento que dois ou três pessoas querem fazer a mesma e deixa as outras funções de lado, você tem uma debilitação ali. Você pode colaborar com o seu colega, por exemplo, colaborar com o seu montador? Pode, mas a partir do momento que você já executou a sua rotina ali, certo? Então, comportamento é uma questão fundamental aí nesse caso. Além do que a gente está trabalhando no laboratório de informática, e uma questão que eu quero colocar, que eu estou colocando com todas as salas, é o seguinte: cadeira giratória. Não é para ficar disputando corrida de cadeira giratória. Eu acho que não era uma coisa nem que eu precisava falar, mas como acontece, eu tenho que retomar isso daí. Ficar girando loucamente a cadeira giratória, certo? A cadeira giratória é para você conseguir uma movimentação melhor assim na mesa,
para não ficar aquela questão estática de volta, tudo. Não é, as cadeiras são frágeis, não é carrinho de rolemã. Então, re, repense essa questão do comportamento aí, certo, pessoal? Fale somente com o seu grupo, já são grupos tentando trabalhar, conseguir. E aí alguns grupos não conseguem, outros conseguem. E isso daí é uma coisa normal, porque é uma questão da aula prática que estamos retomando, sempre gosto de bater nessa tecla. Então respeite o colega que não conseguiu, certo? Outra coisa que eu tenho que elencar aqui é isso aqui, ó, gestão do tempo. Então, quando forem trabalhar, nós novamente, eu gosto de trabalhar somente no laboratório quando a gente tem duas aulas seguidas, certo? Novamente, não é quando. Ah, temos duas aulas juntas, vai ser aula prática. Não, não é assim que funciona. O que eu falei é: se for ter aula prática, será no dia que nós temos duas aulas, mas não é que quando tem duas aulas é aula prática, certo? Por que, que eu falo da gestão do tempo? E por que, que tem que ser duas aulas? Vocês já perceberam que às vezes não são todos os grupos que conseguem entregar. Então a gente pode ter uma pensar em uma questão da gestão do tempo. Se vocês quiserem fazer até um combinado comigo, a gente pode até conversar nas próximas aulas, eu ir falando, pessoal, falta 40 minutos, faltam meia hora, faltam 20 minutos. Ou vocês mesmos fazerem essa gestão do tempo de vocês, certo? É uma questão aí de se pensar. Podem ficar à vontade nessa questão, me avisem só. Ou eu falo, ou vocês, entre vocês dos grupos, conseguem pensar nisso, porque a gente precisa dessa questão da organização, certo? Se a gente fizer uma boa gestão do material, gestão do tempo, a gente consegue também arrumar isso daqui, ó, que é a organização do espaço e dos materiais, certo? Por que, que eu falo isso daqui? Porque às vezes o seu montador ele libera, vai tirando peça de tudo quanto é lugar e arruma tudo. E eu sempre falo que com 10 minutos para terminar a aula, é a hora de começar a organizar. E aí o que, que acontece? Vocês estão lá tentando, sei que tentaram a aula inteira fazer o robô trabalhar lá de forma automatizada, e aí vocês começam a fazer assim, não, professor, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Porém, gente, a gente não tem mais um pouquinho, porque vocês ou têm a próxima aula já em seguida, ou tem horário de lanche depois. Se a gente atrasa ali, é, acaba invadindo o outro horário, certo? Não, não, nós não podemos fazer isso, né? Invadir os horários, porque é tudo cronometrado. Então, então, precisamos fazer a gestão do tempo para conseguir a organização dos espaços e do material de forma legal. Porque aí deu o horário, faz a gestão do tempo, não acabou. A gente vai então retomar nas próximas aulas, podem ficar tranquilos esse tema. Vai ter tema que vai ser mais difícil, que a gente não vai ser todos os grupos que vão conseguir. E isso é uma questão normal, pessoal. Certo? Então, essa parte eu queria retomar com vocês. E também dos materiais. Porque cada caixa tem uma quantidade certa de peças. Ah, tem dois pneus. Então não é para ficar pegando os dois pneus de outra caixa, certo? Cada caixa tem dois motores. Não é para pegar. Eu já vi grupos pegando, estava trabalhando com quatro motores, sendo que era um trabalho de motores alinhados, por exemplo, e só precisava de dois motores, colocar um motor do lado do outro. Então são todas essas questões aí. Se a gente conseguir fazer uma gestão do tempo com qualidade, isso, igual eu falei, posso fazer um combinado, eu mesmo ficar falando para vocês quanto tempo falta, ou vocês mesmos se policiam nisso. Isso então a gente pode fechar esse combinado. Porque aí ajuda na organização do espaço e dos materiais de forma concreta, certo? De modo que todo mundo sai ganhando aí nas nossas experiências nas aulas práticas. Só retomando então, nossa aula então consiste em aula teórica onde que a gente contextualiza,
fala, entende a programação, certo? Pensa no modelo que a gente pode utilizar. Partimos para a aula prática, onde que tudo que a gente fez, pensou na teoria, a gente coloca em prática, então é construção ali e tudo mais. E depois uma outra aula teórica, onde que eu vim trazendo a devolutiva desses trabalhos, igual nesse caso, os pontos que a gente tem que melhorar. E também tenho pontos a elogiar, certo? Gosto muito quando vocês colocam, fazem, chegam no final, mas sei também que é difícil, cada um é do seu tempo, certo? Então tenho muito questão a elogiar. Alguns grupos conseguiram extremamente trabalhar em equipe, foram uma equipe de fato, cada um executando a sua função e quando tinha tempo ainda apoiava a função do outro. Isso daí é extremamente legal. Se comportaram, acompanharam o professor programando lá na lousa digital também. E aí conseguiram fazer e ainda conseguiram no final desmontar, guardar toda a caixa, certo? É recompensador. Isso é a robótica. É a questão da criatividade de se montar, comprometimento, organização, criatividade, certo? Envolve trabalho em equipe, todas essas questões. Se a gente conseguir atingir todos esses pontos, tenho certeza que nós vamos estar atingindo os objetivos que a robótica coloca para a gente. Beleza, pessoal? Era isso por hoje. Brigadão, beijão, bom final de semana.